pessoal, meu nome é Samantha, sou mulher transexual aqui da Vila de Mari. Antigamente, na minha infância era conhecida como Teninha, cabeleireiro na região aqui todinha. Fui embora no ano de 2004 para Rio de Janeiro, de lá fui para a Europa e desde então, cada ano eu procuro vir para viver um pouco da minha comunidade, né? Me engajar no movimento social e pretendo trabalhar aqui no futuro com a juventude, com a comunidade, no que for necessário. Um pouco da sua história. Como foi assim que vocês eram, são natural, sempre foram daqui de Mari? Na época, São Bernardo, que hoje é deputado de Irapuã Pinheiro, né? A zona rural de lá. Ah, vocês já vieram de hoje, onde é Irapuã Pinheiro, para cá? Através do Milton, finado Milton Formiga, que vendia peixe por aqui. A minha irmã casou com ele é da região de lá também, e através dele nós viemos para cá. Pronto, aí como foi a sua chegada aqui? A minha chegada aqui foi maravilhosa, naquela época da abundância aqui, né? A abundância de peixe no açude, tudo isso. Meu pai vendia fruta e eu ajudava ele, porque eu vim com ele primeiro, recém-separado da minha mãe, também para cuidar um pouco dele, né? Aí eu fazia tudo em casa, fazia a comida e ele vendia fruta, e quando não conseguia vender tudo, eu pegava um balde, 2 baldes assim e saía vendendo de porta em porta. É tanto que pode perguntar a qualquer pessoa aqui que o pessoal lembra disso. Isso, você é bem jovem? 14 anos, 13, 14 anos. Aí nesse tempo, nessa história, o que você acha assim que basicamente assim foi o start para você começar a ser independente? Já quando o meu pai não podia mais trabalhar porque as condições físicas dele não permitia, a minha irmã passou a cuidar dele, a Ivani, que é a esposa do finado Milton Formiga. Daí eu fui para Fortaleza. Ele já tinha me levado uma vez, que ele ia muito para Fortaleza. E passava 3, 4 meses por lá e depois vinha para cá. E ele não trabalhava em uma fábrica, ele não tinha um trabalho formal lá na capital. Então o que ele fazia era pedir esmola. Pedir esmola. Então quando ele chegava meio-dia, mais ou menos, 11 horas da manhã, ele comprava jornal e também me ensinou a vender jornal no semáforo. Quando acabava o horário das notícias, todo mundo já não comprava mais jornal, com o dinheiro que eu ganhava, eu comprava bala, chocolate, subia nos ônibus e comecei a vender. Daí eu conheci o pessoal lá, arrumei meu primeiro emprego, que eu ganhava uma faixa de R$ 40 naquela época. Me levantava de madrugada, matava frango, pelava, tratava e vendia. Vendi bombom, vendi salgado de porta em porta, na praia do Náutico ali. Depois arrumei um emprego de interna, doméstica, numa casa, que eu ficava de 15 dias sem sair. Quando eu saía, eu já ficava tonta, até o vento me levava, desnorteada. E foi lá onde quando eu deixei de trabalhar lá, meu primeiro salário digno pra gente, porque o emprego de doméstica até hoje nunca foi dignificado, ainda continua precário, mas naquela época para mim foi digníssimo. Eu comprei minha primeira máquina de cortar cabelo, vim pra cá e comecei a cortar cabelo da galera gratuitamente, e aprendi assim. Então basicamente você sempre teve esse intuito de ir para fora se capacitar, mas sempre voltar. Sempre voltar. E isso eu fiz. Chegou uma época que eu não conseguia cobrar para cortar cabelo, eu tive que sair outra vez, me formar formalmente, fazer curso, tudo isso, e voltei e consegui. Já ganhava dinheiro aqui depois. Mas também, sabe, chegou uma época que faltava alguma coisa. Aí eu fui primeiro para Juazeiro do Norte, fiquei 2 anos em Juazeiro. Eu sempre me identifiquei com o meu corpo e com o meu gênero. O fato de eu não transitar muito jovem, 12 anos, 13 anos, é porque naquela época era muito mais difícil
que hoje. A gente não tinha as ferramentas, a gente não tinha apoio social e no meu caso eu não tinha da minha família. E nem o psicológico que eu tenho hoje. Eu sabia que minha mãe não me aceitaria, então eu não fiz para não machucar ela. Totalmente errado, porque a vida é minha, eu tenho que ser independente, eu tenho que ser feliz e você não pode deixar de ser feliz para fazer ninguém feliz. A felicidade é uma coisa individual, é de cada um, é responsabilidade de cada um. Então, nesse caso, foi o momento que você saiu daqui de Umari para realmente ser você mesma e foi para Juazeiro em primeiro lugar. Que é uma comparação da profissionalidade que eu falei, que eu comecei a cortar cabelo aqui grátis e ninguém me respeitava. Eu tive também que sair, depois eu voltei, pois é basicamente o mesmo. E em Juazeiro era difícil também, então eu decidi, minhas amigas falavam que fora era muito melhor, que tudo era mais fácil, que a gente era super respeitada, querida. Mas então, no caso, você já tinha meio que um ponto de apoio quando você foi para Juazeiro? Um apoio que é o inadequado, né? Porque o apoio que a gente necessita é da comunidade onde a gente vive, da família principalmente. Mas como eu não encontrei, eu fui buscar lá fora. E esse apoio quase sempre vem através da prostituição, que o povo sabe e conhece. Porque elas falam, tua família não te quer. O lugar que você mora, você não quadra, não encaixa. Então você tem que começar a fazer uma terapia hormonal através de injeção ou comprimido, que é totalmente também inadequada, eu não indico para ninguém. Hoje em dia a gente já tem, através do SUS, os médicos endocrinos que aconselham, que estudam seu caso, porque cada pessoa é um mundo, um caso, e eles dão um tratamento que você necessita. Naquela época a gente se auto-hormonizava, se injetava silicone industrial, que eu coloquei 5 litros, é muito perigoso. Você tem 1% de chance de sobreviver e o resto de morrer ali mesmo, no ato. Qualquer tipo de cirurgia tem que ser através de médico, gente, por favor, é sério. Fiquei com sequelas da cirurgia que eu fiz. Cirurgia não foi em casa, mas eu não tive o repouso adequado, porque eu não tinha condições econômicas e tinha que sair para a rua para ganhar dinheiro e pagar o lugar que eu dormia, minha comida, tudo isso. Em Juazeiro? Não, no Rio de Janeiro. Já no Rio de Janeiro. Que a minha amiga falou, lá você vai conhecer todas as que viajam para fora, elas indicam você para outras ou elas mesmas levam você, elas vão cobrar pedir um dinheiro para lhe levar, que não é nenhuma bobagem, 100 mil reais eu paguei. É o que a gente chama de tráfico de seres humanos. Trata de branca ou tráfico de seres humanos. Igual nas novelas, só que a novela conta. Eu me emociono. Fique à vontade. A novela conta 1/3 das coisas que as pessoas vivem. É porque eu vivi coisas muito fortes. E até hoje minhas companheiras seguem vivendo coisas muito fortes. A novela, ela mostra 1/3 do terço das coisas que a gente vive nessas trajetórias. Então, só entender, você daqui de Umari foi para Fortaleza com seu pai e retornou? Retornei. Daqui sozinho Aí foi fui para para Juazeiro. Fortaleza depois por minha conta e retornei para cá de novo. Mas senti outra necessidade de me capacitar mais ainda. Aí fui para Juazeiro, aí, com a intenção de voltar para cá, mas quando cheguei lá decidi transitar e seguir para frente. Já começou o seu processo em Juazeiro? Em Juazeiro. Mas aí tudo ainda muito ilegal, digamos assim, tudo muito De uma forma totalmente inapropriada. Inapropriada, porque a auto-hormonação, que geralmente a gente não tem noção de nada da medicina, ciência, medicina, aí a gente mistura. Quem fuma mistura hormônio com cigarro, tabaco, e álcool,
ou drogas. No nosso meio, principalmente as mulheres trans, é muito comum a gente cair na adição, porque quando a gente faz o contato para ir para a Europa e até mesmo aqui, a primeira coisa que elas querem é induzir você a consumir droga para você ficar submissa. É um mundo cruel, que elas dependem de você economicamente, para os luxos dela. Eu não me considero uma pessoa vaidosa, porque eu ando normal, como você, com ela. Então, elas gostam muito de ostentar. E para isso, elas necessitam explorar a companheira, roubar ou se tirar uma ou duas, que tem o que a gente fala estrela, e realmente ganham muito dinheiro ou encontram o príncipe azul, que existe, eu já tenho, que montado na grana, né? Mas é praticamente coisa de novela ou de filme. Mas aí, vamos assim, pontuando a sua trajetória. A trajetória da Samantha. Sim. Foi de Juazeiro, já começando a transicionar de forma errada. Cabelinho aqui, sim, crescendo. E o Rio de Janeiro, que já foi o mundo da prostituição. A prostituição. Para o Juazeiro. Crua e nua. Que te levou para Juazeiro. Não, que te levou para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sim. Através de uma menina que já tinha transitado, lá de Piquet Carneiro. Foi ela que injetou silicone em mim, me usou como cobaia, não me contou como era que funcionava esse âmbito profissional, não me contou, é tudo máfia. Existe o comando, as que comandam a rua, as cidades. Quando a gente chega numa cidade, tem que primeiro pedir permissão para elas ou pagar pedágio para ficar ali. E ela queria encontrar um lugar para ela no meio delas, sendo que a gente vai daqui e é praticamente impossível. Quando descobriram que ela tinha injetado silicone em mim, eu podia ter, aí eu estava correndo risco de vida, porque eu não sabia e elas podiam me matar, as que comandam. E ela não me falou isso. Por conta que você seria mais atrativa do que as outras, no caso. Mas basicamente por isso. E porque ela estava me usando para fazer nome e seguir ganhando dinheiro com as outras praticando isso, a injeção de silicone. Aí quando eu descobri que minha vida corria perigo, eu chamei ela, fui conversar e ela falou: aqui é assim. Se cale, não fale nada e deixe que eu resolvo. Então, o pessoal perceberam que eu era ingênua, recém-chegada e não fizeram nada comigo. Já no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Mas veio a chefona da máfia lá, com 5 caras e deu uma pisanela na nossa frente, na rua. Que a rua que a gente chama é nossa oficina, nosso local escritório de trabalho. A esquina. Daí eu decidi ir para fora, para a Europa. Samantha, para finalizar, o que você poderia dizer para você de 20 anos atrás? Qual conselho você se daria? Que eu me daria? Sai daqui o mais rápido possível. Vai buscar teu futuro no outro país. E é o que eu quero fazer a partir de agora com a juventude daqui. Eu quero compartilhar o que eu aprendi. Eu não tive a oportunidade que eu tenho, que eu quero dar hoje para as pessoas. Olha, eu quero dar aula de idiomas gratuitamente, quem quiser, italiano fluente, espanhol, e agora quando eu chegar lá eu vou para a Irlanda do Norte para aperfeiçoar o meu inglês. E gente, eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi, as oportunidades que ninguém nunca me deu. Eu quero abrir uma associação aqui para trabalhar com a juventude. Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar.